mais uma aula de ciências e hoje, né, daremos continuidade ao estudo da previsão do tempo. Vimos na aula passada algumas características do ar, a formação dos ventos, deslocamentos do ar, e hoje falaremos sobre correntes marítimas. Bem, corrente marítima é o deslocamento de porções de água do mar. Isso mesmo. Algumas porções de água do mar, né, as porções de água do mar, costumam se deslocar de um local para o outro. Isso ocorre ou é provocado graças ao vento. O vento é um dos provocadores, né, dos causadores do deslocamento das porções de água do mar. E é o fator fundamental, ou seja, sem ele não seria possível aí essas correntes marítimas, ou seja, esse deslocamento de porções de água. Também ocorre devido às diferenças de temperatura entre diferentes partes do oceano, ou seja, há regiões do oceano mais quente que outras. Então, essa diferença de temperatura ajuda no movimento das águas. Também tem o contorno do litoral do continente. A gente observa no mapa que a borda, né, dos continentes são bastante irregulares, são bastante diferentes. Então, isso ajuda também na formação da corrente marítima. E tem também a questão da rotação do planeta, ou seja, aquelas voltas que o planeta dá em torno de si mesmo. Então, isso gera também, contribui também para a formação da corrente marítima. Nesse mapa aqui, ó, é mostrado o movimento das correntes marítimas. As setas azuis representam as correntes frias. As setas vermelhas representam as correntes quentes. Bem, aqui temos o trópico de Câncer e aqui ó, o trópico de Capricórnio. Essa região entre esses dois trópicos recebe uma quantidade maior de calor do Sol e por isso as águas dessas regiões são mais quentes, formando aí as correntes quentes, que se deslocam tanto para o polo norte quanto para o polo sul. Olha aqui as setas indicando o movimento das correntes quentes. Aqui a corrente do Brasil é uma corrente quente, né? Porque o Brasil, a parte do Brasil fica entre os trópicos, ok? E, por sua vez, as regiões próximas ao Polo Sul e ao Polo Norte da Terra são frias. Então, as águas dos oceanos próximos a esses polos são frias. E as correntes frias, né, as correntes marítimas frias, costumam se deslocar para os trópicos, para a região dos trópicos. Olha essa aqui, ó. Se origina aqui, ó, e vem em direção aos trópicos, tanto daqui, ó, do norte quanto do sul. Mas é claro que ela se movimenta horizontalmente, para lá, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, ok? Há uma diferença entre tempo e clima. Tempo e clima. Então vamos lá. Tempo são as condições atmosféricas de um certo lugar em um certo momento. Por exemplo, nesse certo momento aí que você se encontra, está chuvoso, ensolarado, nublado, frio ou quente. Quais as condições atmosféricas do lugar aonde você se encontra nesse momento? Então, se nós estamos considerando este momento, agora, então estamos nos referindo ao tempo.
Mas, quando as condições atmosféricas que costumam se repetir em um certo lugar durante anos são consideradas, então estamos falando de clima, ok? Clima são as condições atmosféricas que costumam se repetir em um certo lugar durante anos e não durante um simples momento, mas durante anos. O clima de uma região é determinado pelos padrões observados, como, por exemplo, temperatura máxima e mínima. No decorrer de um ano, qual foi a temperatura máxima? 35 graus? E a mínima? 20 graus? Todo ano ocorre isso? Então, é uma regularidade. Se acontecer, é uma regularidade. Quantidade de chuvas, ventos, umidade do ar, neblina. Então, durante o ano, tem grande quantidade de chuvas? Que período do ano é caracterizado por grande quantidade de chuvas, ventos, umidade do ar ou neblina? Tipos de nuvem. Ocorrência de tempestade e ciclones. Em que época do ano isso ocorre? Em que período? Durante quantos anos isso ocorre? Então, se esses acontecimentos aqui ocorrem com regularidade todos os anos, então isso vai caracterizar o clima dessa região, ok? Então, tempo e clima são coisas diferentes. O tempo se refere às condições atmosféricas em um certo momento. O clima se refere durante anos. São regularidades que ocorrem durante vários anos, ok? Os tipos de clima do Brasil. Aqui, ó, temos o equatorial. Olha aqui, ó, essa região aqui, amazônica, o equatorial. Fica próximo, né, à linha do Equador. Então, por isso aí, ó, equatorial. Tropical, típico ou continental. Tem esses esverdeados aqui, ó. Tropical. Semiárido. Olha aqui, ó, o amarelo. Semiárido. Caruaru, Bezerros. Então, tem esse clima aqui, ó. Semiárido. Tropical atlântico ou úmido. Então, olha aqui, ó. Esse roxinho aqui, ó. Então, recebe aí, ó, a influência do Oceano Atlântico. Tropical de altitude, representado aqui pela cor azul. E o subtropical, que é aquele clima que fica abaixo dos trópicos, que ocorre muito aqui, ó, no sul do Brasil. São as regiões mais frias do nosso Brasil, aqui, ó, no sul do nosso país. Então, aqui são os exemplos, né, dos tipos de clima do Brasil. Olha só, aqui a gente tem um boletim do tempo. No boletim do tempo são indicadas as condições do tempo, tá certo? Em um certo momento, obviamente. Então, ó, tem os símbolos, né? Então, isso aqui, ó, representa que será chuvoso nessa região. Aqui, ó, bastante chuvoso. Quanto mais verde for, então mais chuvoso será. Então, essa região será mais chuvosa do que essa aqui, ó. Essa aqui, ó, chuvas com relâmpagos. Essa aqui, ó, também. Aqui também, aqui também. Já aqui, ó, não ocorrerá chuvas, ok? Aqui também, ó, mostrando a massa de ar quente, porque é vermelho. O vermelho vai estar associado sempre a calor, né, algo quente. Aqui, ó, massa de ar frio vindo para essa região aqui, causando aqui, ó, chuva. Então, observe aqui, ó, que no boletim do tempo é dado as condições atmosféricas em um certo tempo, em um certo momento.
Possa ser ó, que aqui seja ao cair da tarde, então chuva ao cair da tarde e assim por diante. Nesse outro aqui é apresentado a temperatura mais alta e a menor, ou seja, as temperaturas máximas. Aqui, ó, 30/10/2020, bem recente. Então, olha aqui, ó. Quanto maior for a temperatura, né, em graus Celsius, aqui, ó, mais vermelhinho é. Então, as regiões mais avermelhadas são as regiões mais quentes. Aqui, ó, 39 graus. Acredito que seja a temperatura mais alta. Aqui, ó, 39 graus. E aqui, ó, a mínima, 29, não, aqui, ó, 27, 25. A mínima aqui, ó, que eu encontrei foi 25. Então, na região Nordeste, aqui, ó, é a nossa região Nordeste. Então, a temperatura mais alta será 39 graus e a mínima 25 graus. Massas de ar. Massas de ar são grandes porções da atmosfera do nosso planeta que apresentam características semelhantes de umidade e temperatura. Elas fazem o tempo sofrer mudanças. Por exemplo, tornam os dias mais secos ou mais úmidos. Então, se a massa de ar tiver uma grande umidade, ou seja, uma grande concentração de vapor de água, então o dia será mais úmido. Mas se a massa de ar tiver pouca umidade, ou seja, pouco vapor de água, então o dia será mais úmido. Também originam dias mais quentes e dias mais frios. Ou seja, se a massa de ar for quente, então o dia será mais quente. Se a massa de ar for fria, ou seja, ela vier, por exemplo, dos polos, né, porque os polos são frios, então se essa massa de ar vem dos polos, então é claro que o dia vai ser mais frio. Esse deslocamento, esse movimento das massas de ar ocorrem devido à diferença de pressão do ar. Por quê? Tem regiões onde a pressão do ar é maior e outras regiões que apresentam pressões do ar menor. Então, essa diferença de pressão fazem as massas de ar se movimentarem e esses movimentos vão causando mudanças ali no tempo, ok? Essa imagem aqui representa bem o movimento do ar, das massas de ar. Olha só aqui, ó. O ar frio, ele desce, ao entrar em contato com a superfície, seja da água ou do solo, ele se aquece. E ao aquecer, ele sobe. Ao subir, entra em contato com ar frio e resfria. Então, se ele esfria, então ele vai descer. E observe que vai ocorrendo com isso o movimento das massas de ar. O ar quente, ele apresenta uma maior pressão, né? E o ar frio uma menor pressão. E essa diferença de pressão gera esses movimentos, causando ali mudanças no tempo. O clima de uma região é determinado por vários fatores, como a que distância está do oceano. Então, uma cidade que está distante do oceano, ela vai ter um clima bem diferente de uma cidade que é próxima ao oceano. Correntes marítimas que passam pela região. Então, o clima de uma região vai depender da corrente marítima que passa por ali. Então, se é uma corrente quente ou fria. Então, essa temperatura da água ali do oceano vai interferir no clima da região. Se a área é montanhosa ou plana,
Então, uma área, né, uma região que é montanhosa vai ter um clima diferente de uma região que é plana. A altitude, então, um clima de uma cidade que tem uma alta altitude é diferente do clima de uma cidade com baixa altitude. Duração do dia ao longo do ano. Então, vai ter meses do ano que o dia vai ser mais longo e outros dias menos longo. Então, isso vai interferir no clima da região. Porque se o dia é mais longo, então vai receber uma grande quantidade de calor do sol. Isso vai interferir no clima. Massa de ar que costumam passar pela região. Então, a massa de ar que passa por ali é quente, fria, ou seja, é úmida, é quente, é fria, é seca. Então, isso tudo vai determinar o clima da região, certo? Então, a região que você mora aí, né, a região que fica a sua cidade, o clima vai depender aqui, ó, se ocorre esses fatores aqui, ok? Dependendo desses fatores, vai ser ali formado o seu clima, ok? A previsão do tempo. A previsão do tempo é feita pela meteorologia, área científica que tem por objetivo estudar a atmosfera e os fenômenos que nela ocorrem. A importância da previsão do tempo. A previsão do tempo é importante para as atividades humanas, como a aviação, ou seja, em um aeroporto, antes do avião decolar, é feita ali uma avaliação do tempo. Se observa primeiro a previsão do tempo, tanto do local de saída quanto para o local onde vai aquele voo, tá certo? Onde vai chegar aquele voo. Então, é necessário saber as condições do tempo ali daquele aeroporto, para onde está indo aquele avião. Porque se estiver nevando, né, se estiver chuvoso, então tudo isso vai interferir ali no voo, tá certo? A agricultura. A previsão do tempo é importante para a agricultura. Por quê? Porque um agricultor ele vai precisar saber as condições do tempo ali na época que ele vai fazer suas plantações, porque tem plantas agrícolas que só frutificam ou se desenvolvem em tempos chuvosos ou em tempos úmidos ou secos, ou seja, depende ali das condições do tempo, ok? E também o turismo. A previsão do tempo é importante para o turismo, tá certo? Então, tem pessoas que durante o verão se deslocam para as regiões de praias, que ofereça água, que ofereça vegetação, tá certo? Então, tem pessoas que já gostam de regiões frias, então se dirigem para esses locais, tá certo? Onde apresenta ali épocas do ano frias. Então, saber as condições do tempo, tá certo? Em um certo momento, é bastante importante aí para diversas atividades humanas.